Seja muito bem-vindo, você que busca o melhor planejamento, você que busca boas técnicas para lidar. Tô igual o Nino aqui, cabelo alto aqui. Você que busca planejamento, novas formas de liderança aí na sua equipe. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, que é o quê? Relatórios, ok? Relatórios. Não basta só fazer, tem que mostrar também o que você está fazendo, entendeu? Por isso que é muito importante a gente focar hoje nos relatórios. É isso aí, ok? Vem comigo se você tem essa preocupação de criar bons relatórios, bonitos, para mostrar o seu projeto. O projeto pode ser o quê? Ler um livro é um projeto. Tem início, meio e fim, é um projeto, beleza? Seus processos diários também. Processos é o que? Você tem rotina de fazer, que vai fazer para a vida toda. Ok? Processos. Ok? Coisas ASAP, ou seja, quanto antes for possível. Tudo isso é possível mostrar. Tudo isso é possível fazer relatórios. Mas hoje nós iremos falar justamente de alguns conceitos bem básicos assim para a gente começar a colocar a mão na massa, tá certo? Esse é o intuito. Futuramente vou mostrar para vocês também, compartilhar alguns relatórios que eu estou fazendo para os meus projetos pessoais, assim, tá? Essa semana nós estamos com a semana Mãos à Massa. E o objetivo é executarmos um projeto que vai durar 4 semanas. E na quarta semana teremos um resultado e eu vou mostrar os gráficos, como foi, ok? Fazendo um breve reporte dessa semana. Essa semana houve um planejamento, só que teve alguns imprevistos do qual eu não consegui avançar como eu queria. Okay? Hoje eu vou buscar retirar esse atraso, vou refazer o meu planejamento para que na próxima semana eu consiga cumprir esses objetivos desse projeto. Okay? Então ele vai ser revelado mais à frente. Tirando tudo isso, o importante é a essência de um bom relatório. Ele tem uma base muito conectada ao tamanho dos itens. Então, quando você pega um PDF e começa a ler, o tamanho dos itens é extremamente importante. Uma figura um pouco maior, ela representa um grau maior de importância. E quando você coloca no seu relatório um gráfico que ele tem uma dimensão maior do que os outros, significa que ele é mais importante. Então, se você faz um relatório onde os gráficos são do mesmo tamanho, aquela coisa chata, vai lendo um monte de texto, gráfico, fica muito ruim para a leitura. É bom inovar um pouco nos relatórios. Você pode criar um gráfico maior do lado esquerdo ou do lado direito e alternando também. Por exemplo, eu vou escrever, coloco uma figura do lado direito e coloco o texto do lado esquerdo. Na próxima página, eu posso inverter a figura e colocar o contrário para dar esse dinamismo, como se fosse um caminho que o leitor está seguindo. Ele não fica só chato, assim, sabe? Só uma figura só de um lado, e é bem previsível ali o que vai acontecer nas próximas páginas. Ele começa a dormir em cima do relatório. Então a gente pode criar, trabalhando um pouquinho, o tamanho dos itens. Se atentar com o tamanho também das fontes. Usa no máximo 3, para que mais que isso? Coloca lá os títulos, subtítulos e o texto normal, ok? Começa a dar destaque em contraste em cores, ok? Rodapés podem ficar um pouco menos nítidas, ok? Nesse rodapé você pode revelar uma palavra-chave que você quer que o seu leitor sempre esteja atento a ela, então você coloca ela em destaque, um pouco mais, com uma cor mais viva. E aí dentro desse relatório, você pode meio que guiando através de setas também, para que a pessoa crie realmente um raciocínio e não perca a atenção ao ler o seu relatório. A gente pode fazer relatório de um livro, por exemplo. Eu acabei de ler um livro, a gente pode fazer um relatório dele, contar ali o que você teve de insights. E isso é muito bom, porque aí depois isso vai gerar a sua própria biblioteca no futuro, né? E ainda mais quando você quiser indicar, por exemplo, um livro para alguém, não significa que naquele relatório você vai falar o final e estragar toda a graça do leitor futuro. Mas de fato ali você está mostrando algo que você aprendeu para a tua vida, para os seus ensinamentos, que talvez no livro jamais acharia. E aquele leitor, ao ler o livro, ele já começaria a pincelar, a pegar, a se atentar aos pontos que mais te impactou no livro. Então é muito importante. Okay? Um ponto
fundamental em relatórios é ter espaçamento. Ninguém merece aqueles gráficos todos em cima do outro, conectado, uma caixa de texto perto da outra, sem espaçamento. É importante ter um espaçamento entre as figuras, entre os textos, sempre ter umas lacunas nos espaçamentos. Por exemplo, por que eu vou fazer um texto colado no gráfico? Fico colado no gráfico, vai ficar horrível, feio. Então tem que colocar eles em caixinhas, ter um espaçamento entre figura e textos, entre uma linha e a outra também é importante ter esse espaçamento, porque vai ficar harmônico, vai ficar bem feito o seu relatório, ok? E aí, o contraste é muito importante quando você quer revelar no seu texto algo mais impactante, algo que o leitor pode colocar um negrito. Nos cabeçalhos também, puxa ali um negrito. Na própria título, você coloca em cinza, mais clarinho, informações secundárias e revela cores mais vivas que você quer, por exemplo, a versão desse relatório, talvez um assunto em destaque que mais você vai de fato ver naquela introdução. Então, é momento de inovação, é momento de parar de fazer o mesmo e criar relatórios bonitos. Okay? Eu não estou falando aqui de monografia, de coisas chatas de faculdade. Eu estou falando aqui de relatórios que você vai passar para o seu cliente no mundo real. Okay? No mundo real é assim. Se você quer agradar e esse relatório vai para o seu cliente, então você tem que atentar com a beleza desse relatório. Cores bonitas, vivas, nítidas. O contraste é muito importante. Não é que o seu relatório vai ficar todo cheio de cores, parecendo um arco-íris. Não. Você vai selecionar alguns grupos de cores que tem uma certa harmonia entre eles, que onde vai ter uma cor mais escura, por exemplo. Então, você pode criar um relatório onde ele vai ter, por exemplo, cores escuras e de repente aparece um clarão. Significa que você quer chamar atenção para aquele item. Aquele item não pode passar, ele não pode passar despercebido ali dentro. Talvez um resultado, algum percentual que você atingiu no gráfico, ele tem que ter um destaque muito maior do que os demais. Tem o tamanho, o contraste dele ali, o sombra com a cor clara, brilhante. Então, assim, é tempo de criatividade. O que eu passei aqui foi pinceladas para intensificar a criatividade. Eu não quero apresentar nenhum modelo ainda desses relatórios, mas o fato é, desperte para fazer uma coisa bonita, uma coisa bela, tá certo? Usando essas técnicas, que é o tamanho das formas, das figuras. Elas têm as figuras maiores, elas querem chamar mais atenção, isso é nítido. Tá? O espaçamento entre elas, essa harmonia, ter espaço. A fonte, escolher uma fonte também, igual, por exemplo, vai colocar uma fonte Coca-Cola no seu texto lá, uma coisa meio antiga, assim, vai ficar todo meio estranha. Talvez não é um momento de uma fonte toda estilizada, mas uma fonte bonitinha, bem redondinha ali e tal, que todo mundo lê e não fica tentando interpretar o que é aquelas letras, né? E usar o maior, médio e pequenas letras, né? Você pode usar uma fonte 32, por exemplo, para textos. Para subtextos você usa um 18 a 25. E para textos normais você pode usar na casa de 12 para 15, por exemplo. Pronto, você já tem um relatório bem feito aí. Aí você tem um intervalo para fazer essa escolha, tá certo? E o contraste, muito importante, escolher as cores, ter uma harmonia, ok? E esse direcionamento, que são setas, são momentos que você vai guiar o seu leitor dentro do seu relatório. É direcionar seu leitor, começa por aqui, agora eu quero que você veja isso, e que ele consiga chegar na conclusão lá na última rodapé, sem muita enrolação, tá certo? Muito obrigado, então. Hoje foi o dia dos relatórios. Eu estou avançando aqui com o meu projeto pessoal, mãos à massa, e futuramente farei uma live para explicar todos os detalhes desse projeto, ok? Muito obrigado e até mais, então.